No Espírito Santo, as chuvas provocaram a morte de 4 pessoas. Outras 7 continuam desaparecidas e há mais de 1.200 fora de casa. 13 municípios estão em situação de emergência. A enxurrada arrastou carros pelas ruas de Mimoso do Sul, o município mais atingido pelo temporal. O caminhão dos bombeiros, que seria usado nos resgates, acabou levado pela correnteza. Olha que doideira, olha isso. Olha isso. Esse bombeiro não conseguiu enfrentar a força da água. Ficou abraçado a uma árvore e foi resgatado de helicóptero. Em algumas casas, a água chegou ao 2º andar. Moradores foram para o telhado para escapar da enchente. Os bombeiros vão passar o fim de semana trabalhando para retirar moradores que estão em áreas isoladas do município. A gente tinha uma noção, até pelas imagens que estavam chegando também, que a gente acharia um cenário complicado. Mas sobrevoando aqui a cidade, eu diria assim, que está num nível muito alarmante mesmo, catastrófico ali. Muitas casas encobertas, veículos encobertos. Muitas pessoas sobre os telhados da casa, acenando. De acordo com a Defesa Civil, 4 pessoas morreram e 7 estão desaparecidas em Mimoso do Sul. O governo do estado afirma que há dificuldade em confirmar o número total de vítimas do temporal, porque várias regiões estão sem comunicação. Tem um esforço hoje, para que a gente possa retomar a comunicação. E também de alimentar as pessoas. Tem muita gente ainda no terraço da casa, no telhado da casa, no 2º andar, que ainda não conseguiram sair, estão sem alimentação, sem água. Então, fazer chegar alimentação e água para essas pessoas onde elas estão. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de temporal para o sul do Espírito Santo. Mas, de acordo com a Defesa Civil, choveu o dobro do previsto. Em 9 municípios, o volume de chuva passou de 100 milímetros em 24 horas e chegou a 304 milímetros em Bom Jesus do Norte. Em Mimoso do Sul, foi de 231 milímetros. Em Jerônimo Monteiro, o temporal começou de madrugada. A água e a lama invadiram ruas e casas. Ela veio com toda a força, arrebentando o portão da minha casa de trás, quebrando o muro da frente. Foi assim, um desespero, foi um desastre e foi assim uma coisa surpreendente, que a gente não tinha visto dessa forma ainda aqui. Em Alfredo Chaves, Joelma já acordou com a casa inundada. Consegui salvar só as crianças e algumas peças de roupa. Porque quando a gente foi levar as crianças na casa da minha sogra, quando já voltou, a gente já saiu já com a água na cintura, só deu tempo de levantar a geladeira e o tanquinho, mais nada. Na casa da Adriana não deu para aproveitar nada. Perdemos tudo, absolutamente tudo. A enxurrada também invadiu o 1º andar desta casa, onde moravam 16 idosos. 8 são acamados e foram levados às pressas para o 2º andar. À tarde, o nível do rio baixou e eles foram transferidos de ambulância para um local provisório. Até o momento, cerca de 1.200 pessoas tiveram que deixar as casas no Espírito Santo. A maioria na região de Vargem Alta. Hoje eu tinha que estar com o meu restaurante aberto, trabalhando. Vou ter que esperar ali poder tirar as coisas de casa. Deus. É só Deus. Subiu para 8 o número de mortes provocadas pelas tempestades no estado do Rio de Janeiro. O cenário mais crítico é em Petrópolis, na região serrana, onde uma família foi soterrada. E um resgate emocionou os bombeiros e os moradores. Está viva, cara. Ela foi encontrada viva. Ayla, de 4 anos, ficou 15 horas soterrada. Durante as buscas, em alguns momentos, os bombeiros ouviram o choro dela. Muito emocionante, né? Ela estava embaixo dos escombros. Ayla estava abraçada ao pai, que foi retirado sem vida. Douglas José de Souza tinha 24 anos. Ele usou o corpo como escudo para protegê-la. O Douglas, quando eles acharam ali, ele estava em cima da filha e a filha foi resgatada com vida, graças a Deus. Este vizinho encontrou Douglas na porta de casa minutos antes do desabamento. Aí eu vi o tal de Douglas conversando com o telefone. Aí eu até falei, pô, pegou o Douglas. Se pegou ele aqui, se não deu tempo de entrar na casa, pegou aqui na escada. Mas acontece, ele foi tão ligeiro que ele pulou para dentro da sala para abraçar a filha. Meu filho foi um guerreiro. Ficou esse tempo todo. E salvou a filhinha dele. Você imagina, né? A dor que é da pessoa, né? Perder uma pessoa com um filho, né? Dói muito. Ayla está bem de saúde.
Branca com... Este vídeo foi gravado no hospital onde a menina segue internada em observação. A encosta veio abaixo e arrastou o imóvel onde Ayla morava com a família no bairro Independência, a 10 quilômetros do centro de Petrópolis. Tem gente gritando. Oh, meu Deus, que é essa casa? Além do pai, Ayla perdeu o irmão de 8 anos, a mãe e a avó. Choveu ontem em Petrópolis o esperado para o mês inteiro, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A Defesa Civil informou a ocorrência de 238 deslizamentos na cidade. Petrópolis é uma região historicamente de alto risco quando há chuva forte. 2 anos atrás, 235 pessoas morreram na pior tragédia climática da região. Hoje à tarde, voltaram ao local em busca de documentos e objetos que ajudem a manter a história da família. Na vizinhança, muita gente decidiu sair de casa. A senhora vai para casa de quem? Nem sei. Boa sorte para a senhora, viu? A chuva diminuiu bastante, a gente conseguiu se aproximar. A gente vê essa montanha de escombros, uma cena muito triste. Móveis, eletrodomésticos, objetos pessoais, tudo destruído. Aqui a gente vê uma geladeira, ali uma máquina de lavar, mais ali um carro soterrado e em cima dele outra geladeira. Aqui é um lugar que sempre acontece isso, toda chuva, esse mesmo desespero, essa mesma correria, o pessoal tem que sair de casa, toda chuva que tem aqui em Petrópolis, essa mesma correria aqui no Alto Independência. Outras 4 mortes foram registradas em consequência das chuvas no estado do Rio. Uma criança de 8 anos e um adolescente de 14 morreram depois que 3 casas vieram abaixo, numa comunidade em Teresópolis, também na região serrana. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, um homem morreu depois de ser atingido por um raio numa praia. E em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a vítima foi um motorista. O caminhão que ele dirigia capotou na pista molhada e caiu num córrego. Também em Duque de Caxias, moradores contaram que a chuva começou a cair com força de madrugada e só parou pela manhã. A água invadiu casas e deixou famílias ilhadas. Perdi tudo, o que tinha que levantar, levantei, mas não tem como mais, a água inundou tudo. Ainda na Baixada Fluminense, um homem foi internado em estado grave. A casa dele desabou depois que uma árvore atingiu o imóvel na beira de um rio em Nilópolis. Davi da Silva, de 60 anos, teve fraturas no rosto, costelas, braço e coluna. Ele está no CTI. Vi a árvore caindo e levando a casa junto com a árvore, entendeu? Foi muito assustador, fez um barulho tremendo. A situação também está complicada no norte e no noroeste do estado, onde rios transbordaram e bairros inteiros ficaram debaixo d'água. Vamos saber agora se vai continuar chovendo forte nessas regiões. Boa noite, Eliana Marques. Boa noite, Mariana, Rodrigo, e boa noite para você. No Sudeste, ainda há riscos de enchente, cheia de rios, enxurrada e deslizamento. Risco moderado em São Paulo, onde o mapa está amarelo, principalmente na Baixada Santista e no litoral norte. Risco alto em Minas Gerais, no laranja, nas regiões de Belo Horizonte, da Zona da Mata, do Vale do Rio Doce e em Unai, na divisa com Goiás. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, risco muito alto, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O vermelho indica grande probabilidade de ocorrer novos problemas, especialmente no sul fluminense, na região metropolitana do Rio, na Baixada, na Serra e do norte do estado até o sul do Espírito Santo. Também em cidades próximas a Linhares. Os municípios mais suscetíveis a deslizamentos são Petrópolis e Teresópolis, na região serrana do Rio, e Bom Jesus do Norte, no sul capixaba. Na cidade do Rio, ainda há previsão de chuva forte amanhã e a qualquer hora. Em Belo Horizonte, principalmente à tarde e à noite. Em Vitória, pancadas de chuva também, com volumes menores. As temperaturas variam de 26 a 29 graus. No Nordeste, há possibilidade de chuva forte no Ceará e no norte do Piauí e do Maranhão. Os meteorologistas não descartam alagamentos
deslizamentos pontuais e transbordamento de rios. Entre Pará e Amazonas, Mato Grosso e Goiás. Chuva mais isolada, que pode ser forte. Por isso, esquenta menos em Cuiabá e Goiânia, com máximas de 28 e de 27 graus. Em São Luís, Teresina e Fortaleza, de 29 a 31. 31 também em Porto Velho e Manaus e 34 graus em Belém. Faz sol o dia todo, do Rio Grande do Sul, a maior parte de Santa Catarina, do Paraná e até o sul de Mato Grosso do Sul. Do norte de Minas, a região central da Bahia e em parte do Acre, incluindo Rio Branco com 33 graus. Em Porto Alegre, 30, em Florianópolis, 26. São as capitais com possibilidade de sol o dia todo. Já em Curitiba, tempo encoberto e com garoa, madrugada fria, com mínima de 14 graus. Tarde amena com 22. No início da semana, os termômetros sobem mais, chegam aos 25 graus. A mesma situação de São Paulo. Amanhã máxima de 22, segunda-feira 26, terça e quarta 25 graus. Os próximos dias tendem a ter chuva nas duas cidades, é o que a gente vê aqui na parte de baixo desses gráficos. Mas no geral é pouca chuva, nada de temporal por aqui. Um bom domingo, Mariana, Rodrigo. Obrigada, Eliana. Bom domingo. A Rússia prendeu 11 suspeitos pelo atentado que deixou 133 mortos ontem na periferia de Moscou. O presidente Vladimir Putin tentou incriminar a Ucrânia, apesar de o Estado Islâmico ter assumido a responsabilidade. Sem identificar onde estava, Vladimir Putin fez hoje um pronunciamento à nação. Afirmou que os 4 atiradores que cometeram o ataque, todos estrangeiros, estão entre os 11 presos. Eles tentaram se esconder e fugiram em direção à Ucrânia, onde, segundo dados preliminares, foi preparada uma passagem para eles do lado ucraniano para que conseguissem cruzar a fronteira, disse o presidente russo. Todos aqueles que planejaram e executaram esse ataque serão identificados e punidos, seja quem for. Nem Putin, nem o Serviço de Segurança russo apresentaram provas que liguem a Ucrânia ao ataque. Em vídeo divulgado à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou as acusações. Diz que Putin está tentando desviar a responsabilidade do massacre. Em vez de lidar com cidadãos russos, Putin passou o dia inteiro em silêncio, pensando em como ligar o ataque à Ucrânia. Já era previsível, criticou Zelensky. O governo dos Estados Unidos também defende que o ataque não teve participação dos ucranianos. A inteligência americana acredita que os autores do atentado agiram sob ordens do braço afegão do grupo terrorista Estado Islâmico, que assumiu a autoria do ataque horas após o massacre. No início do mês, o governo americano alertou a Rússia que terroristas planejavam um ataque em Moscou. No dia 7 de março, a embaixada dos Estados Unidos no país emitiu um alerta. Estamos monitorando relatos de que extremistas têm planos iminentes de atingir grandes aglomerações em Moscou, incluindo shows. Os cidadãos americanos são aconselhados a evitar grandes multidões nas próximas 48 horas. Até o momento, o governo russo não comentou a reivindicação do Estado Islâmico. Neste sábado, investigadores e equipes de resgate passaram o dia vasculhando os escombros da casa de shows atacada. Com a explosão de ontem, parte do prédio desabou e ficou completamente destruída. As autoridades recolheram armas e objetos explosivos no local. Do lado de fora, a população montou um memorial improvisado, com flores e mensagens em homenagem às vítimas. Hoje, essa sobrevivente voltou ao local do atentado. Na hora que os tiros começaram, eu me joguei no chão e fugi por um corredor escuro, sem saber quem estava lá ou o que podia acontecer. Só quando cheguei em casa, vi que o meu casaco estava coberto de sangue. Acho que alguém me protegeu com seu próprio corpo. A Rússia está em luto. A bandeira do parlamento foi hasteada a meio mastro. Em diversas cidades do país, a população fez vigílias pelas vítimas. Em Moscou, essa fila é o símbolo da solidariedade. Dezenas de pessoas enfrentaram o frio e a chuva para doar sangue. Mais de 100 feridos ainda estão hospitalizados. Eu quero ajudar de alguma forma aqueles que estão sofrendo. E isso é o que podemos fazer.
As forças de defesa de Israel informaram que mataram 170 homens armados desde segunda-feira, quando começou a ofensiva contra o principal hospital da faixa de Gaza. Hoje, houve mais confrontos no entorno do hospital Al-Shifa. Israel disse que prendeu ao menos 350 militantes do Hamas e afirma que o complexo está conectado a uma rede de túneis do grupo terrorista. O Hamas acusou Israel de matar 240 pacientes. Já na fronteira de Gaza com o Egito, o secretário-geral da ONU chamou o bloqueio de caminhões com ajuda humanitária de ultraje moral. Antônio Guterres pediu um cessar-fogo. No Reino Unido, o anúncio de que a princesa Kate Middleton está com câncer gerou uma onda de solidariedade e de conscientização sobre a doença. A imagem de Kate e a mensagem de esperança dela contra o câncer estampam os principais jornais britânicos deste sábado. As redes sociais, que nas últimas semanas alimentaram rumores maldosos sobre a saúde e o casamento da princesa, agora foram tomadas por palavras de carinho e solidariedade. Nas ruas, teorias conspiratórias viraram compaixão. Ela é mãe. Quero que ela fique bem logo para os filhos. Primeiro o rei Charles, agora ela. Quanta notícia ruim para a família em tão pouco tempo. Com quase 400 mil pessoas diagnosticadas com câncer todos os anos aqui no Reino Unido, o relato corajoso e transparente de Kate pode incentivar muita gente a pensar melhor sobre a própria saúde, verificar sintomas e buscar ajuda cedo. Peça fundamental da engrenagem da monarquia britânica, a princesa de Gales está fazendo falta. O marido William, herdeiro direto ao trono, volta às funções reais depois da Páscoa e vai acumular compromissos, já que o pai também está com câncer. 2024 não começou nada bem para a realeza, mas, pelas ruas, a maioria concorda que este é o momento de ficar ao lado da família, longe dos holofotes. O foco agora é a saúde. A justiça determinou a soltura de uma das condenadas por envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel. Alana Brites deixou hoje a prisão de Piraquara, no Paraná. Ela foi condenada na quinta-feira a quase 7 anos e meio de prisão em regime fechado por corrupção de menores, coação no curso do processo e fraude processual. A desembargadora Lídia Maegima entendeu que a prisão não se justificava por se tratar de condenação não definitiva. Daniel Correia Freitas foi encontrado morto em São José dos Pinhais em 2018 com o corpo mutilado. O pai de Alana, Edson Brites, foi condenado pelo homicídio e a mãe dela, Cristiana Brites, foi condenada por fraude processual e corrupção de menores. Amanhã, no Fantástico, você vai ver como um estado do Nordeste fechou o cerco contra um crime que virou epidemia no Brasil, o roubo de celulares. O que todas essas pessoas estão fazendo reunidas neste auditório? Mais de 1.000 celulares devolvidos aos donos de uma vez só. Na nossa reportagem especial, o trabalho da polícia do Piauí para rastrear, recuperar e ainda devolver aos donos os aparelhos roubados. Você já perdeu 9? 9 celulares. As investigações sobre o caso da jovem de 19 anos que morreu após relação sexual com Dimas Cândido de Oliveira, jogador do Sub-20 do Corinthians. As imagens exclusivas do dia do encontro. E ainda, o que revelam os primeiros laudos sobre a causa da morte de Lívia Gabriele. O homem que assediou uma nutricionista dentro do elevador em Fortaleza está sendo acusado de importunação por outras 2 mulheres. E eu senti ele passando a mão embaixo da minha saia. E uma expedição inesquecível à nascente do maior de todos os rios. Eu tirei as luvas, né? Para tocar nessa água tão abençoada. E toda a ginga de Léo Santana aqui no nosso palco. Vai jogar de lá de Acalipto, vai. É pra dançar, é fantástico, é amanhã, logo depois do Domingão com Rum. Estudos feitos por 2 institutos de conservação ambiental em rios do Pantanal revelaram uma situação preocupante. A qualidade da água está ruim. Foram meses de monitoramento. As amostras analisadas em laboratório acenderam um alerta.
A gente encontrou, primeiro, coliformes fecais presentes na água, né? Depois, altos níveis de fosfato e nitrato, que são remanescentes de agrotóxicos. A gente encontrou uma baixa oxigenação, que pode levar, né, os peixes a uma mortandade alta. Mas o principal, que é o carbendazim, é uma substância que está proibida desde 2022 aqui no Brasil, mas ainda tem pessoas utilizando os remanescentes nas lavouras. E ela é uma substância cancerígena e que pode causar infertilidade para seres humanos. O estudo do SOS Pantanal é inédito e revelou diferentes motivos para a contaminação do Rio Santo Antônio em Guia Lopes da Laguna. Manejo inadequado, má conservação do solo em áreas agrícolas e a falta de mata ciliar, que funciona como barreira para os resíduos. O Rio Santo Antônio é afluente de uma importante bacia. Exatamente nesse ponto, ele deságua no Rio Miranda, que corta o Pantanal e também foi monitorado pelo Instituto. E por aqui, cenário parecido. O trabalho realizado ao longo de 1 ano identificou a presença de materiais químicos e orgânicos na água. Testes rápidos deram positivo para coliformes fecais, nitrato e fosfato e baixa concentração de oxigênio. O Rio Miranda, assim como outros rios que a gente mediu já no Pantanal, todos apresentaram uma qualidade de água muito ruim, perto dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde. E isso impacta diretamente não só na biodiversidade, mas nas pessoas que vivem no Pantanal e dependem dessa água para sobreviver. O levantamento da Fundação Neutrópica do Brasil, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, encontrou poluição em 5 rios da Bacia do Miranda, que está provocando turbidez em águas cristalinas. Significa que a água está recebendo um volume de sedimentos maior do que deveria estar recebendo. Todos esses impactos somados vão resultar diretamente numa mudança completa na qualidade desses rios, desde a qualidade da aparência do rio, quanto à contaminação com agrotóxico e metais pesados. O governo do Mato Grosso do Sul disse que vai fazer uma nova análise na água dos rios e tomar as medidas necessárias para que a qualidade seja assegurada. E a Federação da Agricultura do Estado afirmou que os defensivos agrícolas são usados dentro de normas rigorosas de segurança. Os 180 anos de nascimento de Padre Cícero vão ser comemorados amanhã em Juazeiro do Norte, no Ceará, mas as homenagens já começaram. No Rio, o cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta rezou uma missa para Padre Cícero. 18 novos padres receberam imagens e chapéus de palha em referência aos devotos do religioso. Esse grupo veio a pé de União dos Palmares, em Alagoas, até Juazeiro do Norte. Foram mais de 500 quilômetros percorridos em 14 dias de caminhada. Uma estrada cheia de pedra, de areia, de muitas dificuldades, mas também de muito agradecimento, de muita devoção, e é isso, a gente chega com muita alegria. Padre Cícero ajudou a fundar Juazeiro do Norte. Quando ainda era vivo, já atraía romeiros nordestinos que vinham em busca de aconselhamentos. A morte dele não afastou os fiéis. Pelo contrário, por ano, cerca de 2,5 milhões de devotos passam por aqui. Essa manifestação de fé levou a igreja a se reconciliar com o religioso que, quando morreu, há 90 anos, estava com as ordens sacerdotais suspensas. O motivo foi um suposto milagre não reconhecido pelo Vaticano. Só há 9 anos ele voltou a ser reconhecido padre. E agora tem um processo de beatificação em andamento. Padre Cícero, ele foi um instrumento de Deus. Aqui ele evangelizou, aqui ele teve toda a sua caminhada, também sociopolítico. E nesta caminhada ele cada vez mais mostrou Jesus Cristo, tornou-se este homem tão conhecido pelas suas virtudes. Ao longo desta semana, 200 mil devotos passaram por Juazeiro do Norte. Para eles, uma oportunidade de renovar a fé em Padre Cícero. Desde pequenininha, muito pequenininha, que meu pai me ensinou que o Padre Cícero é santo. Eu nunca tive dúvida disso. Depois de uma tarde bem variada, o rock toma conta da segunda noite do Lollapalooza. Os fãs fazem de tudo para curtir as músicas preferidas o mais perto possível dos ídolos. Artistas brasileiros abriram o segundo dia de Lollapalooza em São Paulo. Minha maturidade é seletiva. Tulipa Ruiz animou o sábado nublado e chuvoso. À tarde também teve o rap do BK e do Xamã,
que agora está se dividindo entre a novela Renascer e a música. Ele falou que a rotina anda corrida, mas mostrou que ainda sobra energia para o improviso. A gente sempre improvisa muito nos ensaios, né? E a gente pega daquilo e traz pra cá, né? A gente usa o nosso improviso pra poder fazer o material perfeito. No finzinho da tarde, a canadense Jessie Reis veio com R&B e hip hop. Ontem, a primeira noite terminou com plateia emocionada, depois da primeira apresentação no Brasil da banda norte-americana Blink-182. Em 1h30 de apresentação, o trio californiano tocou todos os sucessos que os fãs queriam. São milhares de pessoas experimentando uma sensação que é única, a de ver e ouvir ao vivo o artista cantando aquela música que emociona, a que não sai da playlist, a que marcou alguma fase da vida. E para curtir um momento assim, não existe tempo certo. A Terezinha e a Silvia são irmãs. Vieram sozinhas de Curitiba só para ver o cantor e compositor irlandês Hozier, por quem elas são fanáticas e não podiam pegar um lugar ruim. Ela que me fez apaixonar por ele. Então, tô junto onde ela tá, vamos lá, companhia, né? Na pandemia, pra gente passar o tempo, comecei a ver as músicas que eu mais gostava e ver clipe. O cantor de 34 anos ficou conhecido pelas críticas sociais e influências da literatura nas letras. Mostramos uma foto das duas fãs brasileiras e contamos que elas vieram só para vê-lo. E ainda vão para a Inglaterra em julho para outro show. O cantor ficou feliz de ver o que a música é capaz de fazer e quis mandar uma mensagem. Terezinha, Silvia, Terezinha e Silvia, muito obrigado pela força de vocês. A todos os fãs brasileiros, muito obrigado. É uma alegria encontrar vocês, é incrível. A segunda noite do Lola é do rock. Comandada pelo cantor e ator Jared Leto, a banda 30 Seconds to Mars voltou ao Brasil depois de 6 anos. Lama, frio, chuva, a gente deixa passar para poder aproveitar a música. E o Limp Bizkit trouxe a nostalgia do new metal dos anos de 1990. Para quem achou que a chuva pudesse atrapalhar a noite do Lollapalooza, nada disso. Vamos ao vivo para o Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo agora, conversar com o repórter Guilherme Pimentel. Oi, Gui, tudo bem? Uma boa noite para você. Quem ainda teremos aí no palco principal essa noite? Tudo bem, Rodrigo? Boa noite a você, a Mariana e a todos que nos assistem. Olha, a gente está ouvindo agora o comecinho da terceira música apenas do show da banda americana Kings of Leon. Temos imagens ao vivo lá do palco, banda americana que está no Brasil pela 6ª vez, não vinha desde 2019, aliás, se apresentou no Lollapalooza também naquela ocasião e está prestes a lançar um álbum novo. Então tem uma expectativa grande dos fãs para que eles possam ouvir um pouco desse material novo, né? Um pouco dessas novas músicas. Vamos ouvir um pouquinho? Falou na reportagem dela sobre o show do 30 Seconds to Mars, Rodrigo e Mariana. É uma banda também dos Estados Unidos, liderada pelo vocalista Jared Leto, que é um ator reconhecido também, e teve um momento inusitado. Ele estava usando uma camisa da seleção brasileira, número 12, o nome do ex-lateral da seleção, Marcelo, hoje lateral do Fluminense. Marcelo foi convidado ao palco e chegou a participar rapidamente ali em uma das músicas. Teve esse momento bastante curioso. Bom, ainda tem por aqui hoje uma outra atração que chama bastante atenção, é o show dos Titãs, às 10h35 no palco 2, será o último show dessa turnê Encontro dos Titãs. O Lollapalooza vai até domingo. Mariana e Rodrigo. Valeu, Guilherme Pimentel. Uma ótima noite aí de show para você. Bom show. No G1 você encontra todas as informações do festival. Os shows do Lollapalooza estão no Multishow, no canal Biz e no Globoplay. Para os assinantes Globoplay mais canais, o sinal é em 4K. Hoje, na Globo, você vê os melhores momentos depois do Altas Horas e amanhã depois do BBB. A seguir, o atacante Endrick garante a vitória da seleção na estreia do técnico Dorival Júnior.
Alguns dos melhores skatistas do Brasil estão em Criciúma para a disputa do circuito nacional. E amanhã o Esporte Espetacular transmite a final masculina da modalidade Street. Tá na pele do Sebastian. Skate or die. Andar de skate ou morrer. É uma coisa que me deixa muito bem, até em cima do skate, só remando já é perfeito. Essa sensação é incrível. Uma tatuagem que demorou até virar realidade. Eu, desde pequeno, eu queria fazer essa tatuagem. Na primeira semana que eu fiz 18 anos, falei pro meu pai, eu vou fazer uma tatuagem, skate or die. O pai entende bem a relação do Sebastian com o skate. Ele próprio era skatista e foi o principal incentivador da carreira do filho. Ele era criança, eu fazia brinquedo com rodinha, eu botava um skate sem rodinha para ele ir embalando. Então, assim, sempre fui criando técnica para estar incentivando ele no skate, né? Deu certo. Hoje o Sebastian compete na elite do skate brasileiro e conta com conselhos valiosos. Sempre eu vou pedir a opinião dele, que eu também seguro para mandar as manobras, finalizar a linha. Às vezes vou lá e ele dá um suporte perfeito. Amanhã o Sebastian vai ser o mais novo entre os finalistas da modalidade Street na etapa de Criciúma do STU, o circuito brasileiro. Aos 18 anos, ele quer andar de skate e viver, sempre ao lado do pai. Eu até hoje acompanho ele. Às vezes eu falo, você acha que eu preciso ir mesmo? Ele fala, pai, quando você estiver vivo, eu quero que você esteja junto comigo e andando de skate. Além do circuito brasileiro de skate, o Esporte Espetacular deste domingo tem outras atrações. Oi, gente, boa noite. Amanhã o Esporte Espetacular vai apresentar para vocês uma catarinense e um matogrossense com histórias incríveis para contar e golaços incríveis para mostrar. A Leonara é fisiculturista, malha pesado e também é craque de futebol. Foi o gol mais bonito que eu fiz. E ainda bem que estava sendo gravado. Tenho provas. O Pelezinho não tem esse apelido à toa. Ele lava carros e leva o futebol na várzea muito a sério. Eu conquistei muitas coisas aqui através do futebol amador. É o troféu Golaço da Várzea. Fiquei famosa, hein? Você vai ver também como os fotógrafos de esportes de aventura se arriscam para conseguir os cliques mais incríveis. E vai conhecer a Vitória, uma promessa do tênis brasileiro que foi treinar lá na França. É aventura, emoção, golaço, tudo isso amanhã, logo depois do Auto Esporte. Espero vocês. O Campeonato Brasileiro Feminino teve 2 jogos neste sábado. Em Brasília, Real Brasília e Avaí Kinderman. Após cobrança de escanteio, Luciana fez o gol da vitória do Real Brasília, 1-0. Em Nova Lima, Minas Gerais, Fabiola Sandoval abriu o placar para o Cruzeiro contra o Internacional. Fabiola dividiu com a goleira Maiara e marcou o segundo dela no jogo. Bianca Brasil cobrou escanteio direto para o gol e ampliou. Gol olímpico! Camila Ambrosio tocou a bola com a mão dentro da área. Pênalti para o Internacional. Na cobrança, Priscila descontou. Final, Cruzeiro 3, Internacional 1. Na estreia de Dorival Júnior no comando da seleção, o Brasil venceu a Inglaterra em Londres. Toda aquela cordialidade que caracteriza os amistosos, como homenagens e troca de presentes, terminou quando a bola rolou. 2 dos jogadores mais habilidosos em campo, Bellingham da Inglaterra e Lucas Paquetá do Brasil, receberam cartões amarelos por faltas duras que fizeram. No primeiro tempo, de equilíbrio nas chances criadas. Se o Brasil poderia ter aberto o placar com Vinícius Júnior, ou o próprio Paquetá, ou Rafinha, os ingleses também rondaram a área e estiveram perto do gol, esbarrando numa atuação segura de uma defesa de novatos. À exceção do capitão Danilo, todos os demais nunca tinham atuado pela seleção brasileira. Meninos todos, parecia que já te levava 10 anos na seleção brasileira. Seleção para dar tranquila, que tem defensor aí para muitos anos pela frente. No segundo tempo, a Inglaterra continuava insistindo nos cruzamentos. Lucas Paquetá quase marcou um golaço. E 2 substituições acabaram sendo decisivas. As entradas de Andréas Pereira e Endrick. A jogada do gol começou com Andréas. Passou por Vinícius Júnior e terminou na presença de área do jovem atacante do Palmeiras, já negociado com o Real Madrid. Um lance que já tinha acontecido na tela,
e se materializou na vida real. Um fato curioso, eu jogava videogame, jogava pela seleção no modo carreira de jogador, aqui em Wembley, e também fiz um gol. Não foi pouco que o menino fez. Aos 17 anos, 246 dias de vida, o mais jovem a marcar um gol em Wembley em todos os tempos. O mais jovem a fazer um gol desde Ronaldo Fenômeno, que estreou na seleção há exatos 30 anos e marcou 5 meses depois. Pô, é uma data muito marcante, né? E já conversei com o Ronaldo, peguei muitas experiências dele. Um jogo para marcar e emocionar diferentes gerações. Para Dorival Júnior, não foi diferente. Até hoje, os únicos treinadores da seleção a vencer a Inglaterra jogando aqui em Wembley tinham sido Pelé, Santana e Zagallo. O velho Lobo homenageado na camisa da seleção na primeira partida depois da morte do único tetracampeão mundial. Na linha do tempo que liga a vitória de Pelé em Wembley em 1981 e a de Zagallo em 1995, 2024 chega com um resultado que logo na estreia marca o trabalho de Dorival para sempre. É um momento especial, sim. Poucas foram as vezes que a seleção brasileira, estando em campos ingleses, acabou vencendo. E espero que, com o tempo, voltemos a atuar protagonizando a maioria dos jogos, coisa que nós sempre fizemos ao longo da história. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Ótimo.